Amém. Coloca a mão sobre a Bíblia, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, que toda distração, meu Pai, que todo cansaço físico, que todo cansaço emocional, que todo espírito de perturbação, meu Pai, seja lançado fora deste lugar. Usa da tua palavra, Senhor, usa da minha vida, meu Pai, para que através dessa ministração a tua palavra seja dita, entendida e aplicada em nome de Jesus. Que de mim nada seja visto, Pai, mas que o Senhor e apenas o Senhor reine neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu queria falar com vocês hoje a respeito de algo que acontece com cada um de nós. Cada um de nós, por dias e dias das nossas vidas, seremos atingidos por situações, seremos afligidos por momentos em que parece que não haverá mais solução, em que parece que tudo o que eu desejo não vai se concretizar, onde parece que tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu planejo, tudo aquilo que é desejo do meu coração não vai sair do meu coração. Há momentos das nossas vidas em que nós pensamos: este é o meu fim. É uma perda de um ente, é uma perda da felicidade, é a perda do casamento, é a perda da relação com os filhos. São inúmeras as situações das nossas vidas que eu creio que cada um de nós aqui já passou por momentos difíceis, mas a boa notícia é que não há dificuldade, é que não há situação, é que não há nenhum obstáculo que com Jesus Cristo a gente não possa vencer. Não há nada impossível ao nosso Deus. Tudo aquilo que é falho nas minhas mãos é perfeito na mão do Senhor. E quando nós nos deparamos com dificuldades, quando nós nos deparamos com momentos em que parece que é o nosso fim, é o momento de a gente achar coragem onde a gente não tem. É o momento de a gente achar força onde a gente já não mais tem. É o momento de achar ânimo quando a minha vontade é simplesmente me entregar. Todos nós passamos por isso, todos nós passaremos por isso em algum momento das nossas vidas. Mas a decisão que nós vamos tomar, a decisão que eu vou tomar, a posição que eu vou impor diante dessa situação, é o que vai dar o resultado da minha vitória ou da minha derrota. O Senhor Jesus disse que os de casa seriam os primeiros a se voltarem contra nós, seriam os primeiros a nos criticarem, os primeiros a tentarem matar os nossos sonhos. São os primeiros. Mas os que estão dentro da nossa casa não são maiores do que Jesus. Não são maiores do que Jesus Cristo. E quando nós meditarmos nessa palavra, nós vamos entender que um homem que tinha tudo contra ele, tudo que ele vivia era contrário a ele, mas ele tomou uma decisão: eu vou enfrentar a dificuldade, eu vou vencer todas as barreiras, eu vou ultrapassar todos os obstáculos para encontrar com Jesus Cristo. Por que eu devo encontrar com Jesus Cristo? Porque eu preciso reconhecer que Cristo é a solução para os meus problemas. Tudo que eu posso fazer eu faço, tudo que está em meu alcance eu vou fazer, mas às vezes a minha mão é fraca demais, o meu braço é curto demais, mas a mão poderosa do Senhor continua estendida. O braço do Senhor continua estendido para aqueles que querem a sua ajuda. Se é você, se é com você que o Espírito fala agora, estenda a sua mão para Deus e fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda. E Ele vai te ajudar. Eu sou pai, eu jamais vou deixar um filho meu desamparado. Por mais difícil que seja a minha relação com o filho, por mais problemática que seja, por mais descontente que esteja, por mais que esse meu filho ou minha filha tenha magoado o meu coração, eu jamais vou deixar um filho desamparado. Se eu, com todas as minhas falhas, se você, com todas as suas falhas, estende a mão para o seu filho, imagine o nosso Deus celestial. Amém? Vamos fazer a leitura sagrada em nome de Jesus. Marcos capítulo 1, verso de número 40. E aproximou-se dele um leproso,
que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, e dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Tem traduções que dizem que instantaneamente a lepra sarou, a lepra desapareceu. Mauro, coloca aquela imagem do leproso, por favor. Eu colhi duas imagens. Claro que é uma foto atual, é uma foto do nosso tempo, mas a lepra ainda existe. Só que naquele tempo, põe a outra, Mauro, por favor. Só que naquele tempo, a lepra tinha uma conotação. Qual a conotação? Quem é leproso ou está em pecado e foi castigado por Deus, essa era a maior primícia. Se eu estou em pecado, eu estou leproso. Se eu tenho lepra, com certeza, naquele tempo a ideia era de que Deus não estava comigo. E ao contrário, além de Ele não estar comigo, aquela lepra era um castigo do Senhor. Por esse tipo de visão, o povo daquela época que sofria com uma lepra era isolado, era colocado em uma vida separada de todos. Um leproso não podia estar próximo de ninguém, nem mesmo do seu filho, da sua filha, do seu esposo ou da sua esposa. Esses homens e mulheres que continham essa doença eram isolados em vilas. Alguns casos relatam a história que eles usavam sinos no pescoço, como se fossem animais no pasto, para que quando essas pessoas se aproximassem de uma comunidade, todo mundo soubesse: aí vem um leproso. Aí vem um leproso. Essas pessoas perdiam as suas propriedades. Essas pessoas, se fossem pegas perto de alguém são, corriam o risco de serem presas, torturadas e mortas. Esse é o cenário de um leproso naquela época. Esse é o cenário de uma vida em que tudo o que você tem é dificuldade. Tudo que está à minha frente é obstáculo. Tudo que está à minha frente é problema. Tudo que está à minha frente é condição negativa para que eu avance. Mas esse homem, diz a palavra, se encheu de coragem, e decidiu lutar contra tudo o que aprisionava a vida dele. Ele sabia que se ele tocasse em Jesus Cristo, se Jesus Cristo desse uma única ordem àquela doença seria sarada. E qual é a sua lepra hoje? Nós temos lepra, não só no nosso corpo, como esta foto nos indica, mas há uma lepra no meu casamento, há uma lepra na minha vida emocional, há uma lepra no meu trabalho, há uma lepra dentro da minha casa. Qual é a sua lepra hoje? Qual é a doença do espírito, da alma, que você precisa ser curado? De qual doença, de qual lepra Jesus tem que te curar? Faça essa pergunta no seu coração. Responda no seu coração e diga agora mesmo a Jesus Cristo: aqui está a minha lepra. Só tinha dificuldade, só tinha obstáculo, mas ele decidiu passo a passo, com coragem, com determinação, com decisão no coração: ou eu tomo esta atitude, ou esta doença vai me matar. Qual é a minha doença hoje? O que é que tem me deixado isolado? O que é que tem me deixado aprisionado? O que é que tem me impedido de estar vivendo em comunhão com Deus? Qual é a sua lepra? Qual é a sua lepra? Diga ao nosso Senhor. Mauro, põe a imagem 1, por favor. Como vencer os obstáculos? O primeiro passo, esse leproso nos ensina. Ele nos mostra o que fazer. Primeira condição: reconhecer que Jesus Cristo é a solução para os seus problemas, para os nossos problemas, para os meus problemas, para os teus. Reconhecer a solução.
E qual é a solução, pastor James? É Jesus Cristo. Olha o que o texto nos diz, que o leproso se aproximou de Jesus com fé e disse: se quiseres, podes me purificar. Se quiseres. A gente pergunta a Deus: Pai, o Senhor quer me abençoar? Pai, o Senhor quer me curar? O Senhor quer me sarar? O Senhor quer me prosperar? A resposta dele, qual é a resposta dele? Qual é a resposta que você tem ouvido dele? É sim, eu quero. É sim, seja limpo. É sim, seja purificado. Ou Deus tem se calado quando você pergunta? E se ele tem se calado quando você pergunta, se questione também qual é a razão do silêncio de Deus. Porque eu carrego isso comigo, peço a Deus que me livre desta maldição, mas essa maldição continua afligindo o meu coração. Essa maldição continua tirando a minha paz, continua tirando o meu sono, continua tirando o meu ânimo, o meu desejo de viver. Qual é a sua lepra? E por que é que Deus não tem curado a sua lepra? Quando eu falo a sua, eu estou me incluindo. Eu estou me incluindo, porque eu também tenho problemas. Eu também tenho defeitos. Eu também tenho obstáculos que preciso vencer todo santo dia. Mas eu tenho ouvido a voz de Deus. Deus tem dado solução para os meus problemas e para os seus. Deus tem ouvido a sua voz, responda no seu coração. Deus tem ouvido o seu clamor, tem ouvido a sua súplica, responda no seu coração. Ele reconheceu que a solução é Jesus Cristo. E se você já tentou, meu irmão e minha irmã, com a sua força, se você já tentou com a sua estratégia, se você já tentou com o seu plano e não deu certo, reconheça, é Jesus quem pode te ajudar. É só Cristo. Se de todas as formas eu já tentei e em nenhuma eu tive êxito, eu preciso entender que eu preciso de ajuda. Eu preciso reconhecer, eu preciso de ajuda. E quem é que vai te ajudar? É Jesus Cristo. Ponha 2, Mauro, por favor. Como vencer os obstáculos? Segunda sugestão, segunda orientação. Vença o medo e aproxime-se de Jesus com ousadia. Vença o medo e aproxime-se de Jesus com ousadia. Como eu já expliquei, a lepra tornava um homem socialmente excluído. Era um homem que não tinha nenhum convívio com ninguém, a não ser com aqueles que estavam na mesma condição. Se eu estou com problemas no meu casamento, eu não vou me aproximar de alguém que esteja com problema no casamento, porque ele está com a mesma condição. Se eu estou vivendo em estágio de depressão, eu não vou me aproximar de alguém em estágio de depressão, porque ele está na mesma condição que eu. Eu só vou oferecer a outro aquilo que eu possuo. Por isso, nós precisamos entender. Vença o medo e aproxime-se daquele que pode te ajudar. Claro que Jesus usa pessoas nessa terra. Ele vai te dizer a quem você procurar. Ele vai dizer a quem você pode, em quem você pode confiar, a quem você pode solicitar ajuda. Mas se Ele não te mostrou ninguém que está aqui, olhe para Jesus. Vença o seu medo. Mas e se eu tomar a decisão, pastor? Mas se eu fizer isso, pastor? Mas se eu fizer aquilo, pastor? Vença o seu medo. Ou você confia em Jesus, ou você confia nas promessas de Deus, ou você não vai sair do lugar. Vença o seu medo. Eu não sei qual é o seu medo. Eu não sei qual é a situação que você precisa abandonar. Eu não sei qual é o caminho que você precisa desviar. Mas Jesus sabe. E se você tem medo, vença o seu medo e se aproxime de Jesus com ousadia. A palavra nos ensina que o tímido não herda o reino de Deus. O covarde não é com Deus. O medroso não é com Deus. Ou melhor dizendo, Deus não é com o covarde. Deus não é com o acomodado. Deus não é com o medroso. Deus é com aquele que se levanta, que vence o seu medo e vai em frente.
Vença o seu medo. Vença o seu medo. Não importa qual seja, meu irmão. Nós temos um Deus que ampara. Nós temos um Deus que sustenta. O salmista Davi disse, sendo novo, sendo velho, nunca havia visto um justo desamparado. Nunca vi, Senhor, um justo desamparado por Ti. E porque que na minha vez, justo na minha vez, Deus vai falhar. Qual é a história de derrota de Deus que você já ouviu? Qual é a história de fracasso de Jesus Cristo que você já ouviu? Nenhuma. Eu sou cheio de derrotas no meu passado, na minha vida. Sou cheio de fracassos, mas eu tive coragem. Venci o meu medo, venci a minha descrença em Jesus. Eu nem acreditava em Deus. Quem sabe do meu testemunho conhece essa história. Eu nem acreditava que Deus existisse. Falava mal de Deus, falava mal de crente. Juntava eu e meu falecido pai e fazia plano para jogar bomba em igreja. Lá vem aquele crente de novo. Domingo de manhã minha porta ficava fechada, com medo de vir uma testemunha de Jeová falar do amor de Deus. Por que eu era assim? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de enxergar aquilo que eu não via. Eu tinha medo de me lançar em uma situação, em uma condição que eu não conhecia. Era tudo novo. E o novo assusta. O novo nos atormenta. Mas Deus diz que quer que você viva em novidade de vida. Novidade de vida é o que Deus tem para você. É o que Deus tem para mim. Então vença o seu medo. Vença. Ah, mas como é que eu vou fazer? Não sei. Mas o que é que eu vou dizer? Não sei. Mas quem é que vai me ajudar? Jesus. Posso contar com o Senhor, pastor? Pode. Pode contar com o meu conselho. Pode contar com a minha oração. Pode contar com o meu abraço. Pode contar com a minha extensão de mão. Pode contar com a minha atenção, com o meu carinho. Mas pode contar com o poder de Deus. Tem coisa melhor do que você saber que o poder de Deus está à sua disposição. Para mim não há. Não há. E para você não deve haver. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Agindo eu, pergunta ao Senhor, quem impedirá? Quem é que vai impedir Deus de agir na sua vida? Quem é que vai impedir Deus de agir na sua vida? Eu te respondo, você. Eu. Nós impedimos Deus de agir nas nossas vidas. Por quê, pastor? Porque nós temos medo. O medo é ruim? Não, o medo te alerta. O medo te deixa em estado de alerta. Mas o medo que te paralisa, meu irmão, é maldição. O medo que te impede de fazer aquilo que você já sabe que precisa fazer é maldição. Deus já falou para o teu coração, vai. Deus já falou mais uma vez, vai. Quando você se fez de surdo de novo, Deus repetiu, vai que eu estou contigo. Mas você se apegou ao medo. E é por isso que muitos de nós ainda estamos no mesmo lugar. Vença o seu medo. Ponha 3, Mauro, por favor, filho. Mais uma dica, vamos dizer assim. Dica de número 3, parecendo uma palestra agora. Orientação: confie na compaixão e no poder de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus para o leproso? Quem se lembra do que nós lemos? O leproso perguntou algo para Jesus: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E a resposta de Jesus, meu amigo, minha amiga, é imediata e é cheia de amor. Quero. Senhor, o Senhor quer me ajudar? Quero. O Senhor quer me ajudar a vencer o meu medo? Quero. Quer me ajudar a mudar de condição? Quero. Quer curar a minha lepra, Senhor? Quero. Seja limpo. Quero. Seja limpo. Aquele homem foi curado. E olha só, o amor de Jesus é tão grande
que a gente leu que Jesus tocou em um leproso. Tocou. Isso era algo inimaginável naquela época. Se a gente pensasse na lei que existia, Jesus Cristo rompeu a lei para demonstrar o amor que tem por nós. Jesus não podia, pela lei, tocar nesse homem. Mas quando ele foi acusado de blasfêmia, quando tentaram matar Jesus, quando jogaram a lei de Moisés na cara de Jesus, Jesus responde: eu sou a lei de Moisés. Eu sou a lei. Jesus é a lei. E ele simplesmente toca num leproso. Os religiosos diriam para Jesus: impuro. Esse homem está impuro. Mas Jesus não se importa com a sua condição. Jesus não se importa com a sua lepra. Jesus não se importa com o seu estado. Ele vai tocar em você. Mas para isso, você precisa confiar na compaixão e no poder de Deus. A mulher do fluxo de sangue confiou. Também vivia em isolamento, porque era impura. Gastou tudo o que tinha, diz a palavra, tudo, recurso financeiro, saúde mental, saúde psicológica, saúde emocional. Devia viver uma vida de miséria, porque gastou tudo o que ela tinha, diz a palavra. Mas ela creu na compaixão de Deus, de Jesus. Ela creu no poder de Jesus Cristo e colocou no coração dela: se eu pelo menos tocar na roupa de Jesus, eu serei curado. E a palavra diz, também no livro de Marcos, que ela foi curada instantaneamente. E a fé dela foi tão grande que Jesus sentiu sair dele o poder. Se essa mulher teve uma fé tão grande, se esse leproso teve uma fé tão grande, naquele tempo que era mais difícil, porque quem veio antes sofreu mais, porque é que eu hoje limito o agir de Deus? Porque é que eu hoje limito a ação de Jesus Cristo, meus irmãos? Somente eu posso impedir Jesus de agir na minha vida. Somente eu. A orientação eu tenho. As instruções passadas por um pastor eu também tenho. O conhecimento da palavra eu também tenho. Experiências com Deus eu também tenho. Mas ainda assim, nós conseguimos restringir o agir de Deus. Vença o seu medo, confie na compaixão e no poder de Jesus Cristo. Ele pode, e a resposta dele, Ele quer purificar você. Ele quer tirar essa dor do seu coração. Ele quer tirar esse medo, Ele quer tirar essa angústia, Ele quer tirar essa dificuldade da sua frente. Mas Ele espera uma única coisa: confie na minha compaixão, confie no meu poder. Amém? Amém, meus irmãos? Fecha os teus olhos e fala do fundo do teu coração para o céu ouvir: Senhor Jesus, a partir deste momento, eu vencerei o meu medo e confiarei plenamente no Senhor. Amém? Aplique isso. Aplique isso. Jesus, eu já falei aqui, Ele consegue enxergar a nossa fé como se fosse uma fé física. E vendo a fé daqueles homens que desceram o amigo do telhado, e vendo a fé daquele, e vendo a fé daquela, vai que a tua fé te salvou. Filha, tua fé te curou. A mulher hemorrágica foi chamada de filha. Olha o contato pessoal que Jesus quer ter com você. Filha. Ele não se manteve distante. Ele chamou ela de filha. Eu não chamo de filho alguém que eu não quero perto de mim. Eu não chamo de filho alguém que eu não gosto. Vocês acabaram de falar, eu falei para o Mauro: filho. Entende isso? É assim que Jesus te vê: filho, filha. Põe a 4, Mauro, por favor.
Quarta orientação de hoje: creia que o impossível se tornará possível. O texto nos diz que imediatamente a lepra deixou aquele homem. Por quê? Porque quando Jesus age, meu irmão, quando Jesus age, não há como a situação ficar do mesmo jeito. Todos nós conhecemos a história de Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, aquele que perseguia, que prendia, que mandava matar cristãos. Ele estava indo à cidade de Damasco, justamente com uma autorização para prender os cristãos, quando Jesus Cristo fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Imagine Jesus falando para você agora: Silvana, Cida, Mauro. Ele ouviu a voz do Senhor. E quando ele ouviu a voz do Senhor, a palavra diz que ele cai. Porque às vezes, meus irmãos, é necessário que Cristo nos derrube do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa autossuficiência, do nosso pensamento de que eu posso, eu faço. Jesus derruba, mas Saulo foi derrubado, ficou cego, mas Deus abriu os olhos daquele homem. Peça a Deus: Senhor, abra os meus olhos, me permita ouvir a sua voz e me permita saber quais são os seus planos para mim. Quando Saulo se ergue, ele é uma nova pessoa, é um novo homem, que de perseguidor passa a ser perseguido. E quando você for perseguido por causa do nome de Jesus, se alegre. Quando você for difamado por causa do nome de Jesus, encha o seu coração de alegria. Quando as pessoas te perseguirem, te xingarem, te amaldiçoarem por causa do nome de Jesus, a quem você serve, se encha de alegria, porque você está no caminho certo. Quantas vezes a gente ouve aqui de demônios: eu vou te matar, eu vou matar sua família, eu vou derrubar você, que não sei o quê, porque nós estamos no caminho certo. Ruim seria se o diabo gostasse de mim, ruim seria se o diabo quisesse a minha companhia. Paulo foi transformado. Eu te contei essa história para você entender que quando Jesus Cristo se encontra com você, ou melhor, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, não há como a situação ficar igual. Não há história que não mude quando Jesus Cristo age. Mas por que Ele não está agindo na minha vida? Porque eu não estou deixando. Por que Ele não tem feito maravilhas? Porque eu estou impedindo. Eu estou impedindo. Sou eu o meu sabotador, sou eu o falho, sou eu que erro, sou eu o que toma a decisão errada, sou eu que não creio que o impossível para Deus não existe. Para mim é complicado, para mim é difícil, para eu fazer é mais difícil, mas para Deus não é nada, meu irmão. Tudo que existe está sustentado pela palavra dele. Tudo está sustentado na palavra dele. Como é que eu me levantei hoje? Porque ele soprou o fôlego de vida em mim. Como é que o céu está azul hoje? Como é que o sol veio hoje? Como é que a lua vem todo dia? Porque está a serviço, está obedecendo a voz de Deus. E é isso que eu preciso, é isso que os senhores precisam fazer: ouvir, reconhecer e obedecer a voz de Deus. Os planos dele são os melhores. Eu falava da segunda, até citei Jeremias 29:11, que diz: eu é quem sei os planos que tenho a vosso respeito. E são planos de quê? De bem, de paz, planos de prosperidade, planos para que a gente tenha a vida que a promessa dele nos diz. São tantos milagres aqui, meus irmãos.
São tantas histórias incríveis aqui, a sua história também pode ser. Mas temos que seguir essas orientações. Creia que o que te parece impossível nas mãos do Senhor não é nada. Se Ele olhar para mim e falar no pensamento dele, mas já deu para você, eu caio aqui duro e morro. Tudo o que Ele quiser, Ele faz. Tudo o que Deus decidir vai acontecer. E Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer tirar você dessa prisão que você está. Ele quer que a sua vida testemunhe da graça dEle, testemunhe da misericórdia dEle, mas também testemunhe do poder. Nós servimos ao Deus do impossível, a um Deus que ressuscitou mortos, a um Deus que curou leprosos, a um Deus que abriu o mar, a um Deus que parou o sol. E eu, um ser insignificante, o que é que Deus pode fazer na minha vida? Mas eu preciso crer que o impossível para mim é possível para Deus. Coloca o 5, Mauro, por favor, filho. Para a gente encerrar. Testemunhe o que Jesus fez na sua vida. Testemunhe. Como é que eu vou testemunhar, pastor? Eu preciso todo dia ir lá na minha rede social e dizer o que Deus fez para mim? Não. As pessoas verão a diferença na sua vida. A palavra diz que há diferença na vida daqueles que servem e daqueles que não servem. Ah, pastor, mas se vem diferença sobre a minha vida, por que eu estou passando por isso? Alguma lição você tem que aprender. Alguma lição Deus quer te ensinar. Mas a lição que eu aprendo é para aplicar. Não adianta nada eu ir para a escola todo dia, aprender tudo que a escola me ensina, e na hora que eu preciso usar, eu não uso. Deus permite sim que passemos em alguns momentos por dificuldade para testar o nosso coração. Aonde está o meu coração? Abraão, sacrifica o filho que eu te dei. Deus pediu o filho, mas ele não queria o sacrifício. Ele só queria saber qual era a prioridade do coração de Abraão. E qual é a prioridade do seu coração? É Deus? É Jesus? Mostra para ele, e tudo mais ele fará em nome de Jesus. Amém? Mauro, põe só da primeira, só para a gente repassar, para que a gente vá para casa com essas orientações claras. Reconheça que Jesus é a solução para os seus problemas. Não tente com a sua força se você já tentou e não deu certo. Reconheça que Jesus é a solução para os seus problemas. 2, Mauro. Vença o medo e aproxime-se de Jesus com ousadia. Vença a dificuldade, vença o obstáculo, vença a situação, vença a sua limitação própria. Vença o seu medo e se aproxime de Jesus. 3, Mauro. Confie na compaixão e no poder de Deus, de Jesus Cristo. Foi dado a Ele todo o poder. O nome dele está acima até do nome de Deus. Olha que loucura. A palavra diz que o Senhor, nosso Deus, colocou o nome de Jesus acima de todos os nomes. Se é acima de todos os nomes, até acima do nome dele está. Por isso a gente precisa confiar na compaixão, no amor de Jesus, mas também no seu poder. 4, Mauro. Eu compliquei a vida do Mauro, poderia ter mandado um por um e colocar número 1, número 2, número 3. Confie na compaixão e no poder de Jesus Cristo. Creia que o impossível se tornará possível. E por último, testemunhe com a sua vida o poder de Jesus Cristo. Quando todos virem em nós a diferença, quando todos que estão à nossa volta virem a diferença em nós, aquele filho que não se convertia vai se converter, aquele marido teimoso vai se converter, aquela esposa incrédula vai se converter, o filho rebelde vai se converter.
mas é preciso que veja em mim a diferença. Eu sou a referência dentro da minha casa. Se os meus filhos me olharem e falarem: nossa, o papai hoje, papai ontem, nossa, olha como o papai tem se comportado, não vai dar bom testemunho. Por isso, testemunhe o que Jesus fez na sua vida. Mostre para todos, não é ficar se exibindo, não. É mostrar para todos aqueles que te viram, que me viram no meio da escuridão, que agora a gente está debaixo da luz sagrada do nosso Deus. Amém? Amém? Quem entendeu a mensagem, diga amém. E aplauda ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus fale mais ao coração de cada um, meus irmãos.